Como eu posso ser mais espiritual? Principalmente na juventude. Vamos começar por esse item citado pelo profeta, direcionado a pastores, mas que também pode ser utilizado nesse sentido. Você, pastor, você jovem, todos, vocês em geral, nunca vá se ocupar tanto que não possa entrar na presença de Deus e escutar a sua voz. Esse é o primeiro item. Procurar entrar na presença de Deus sempre e procurar escutar a sua voz. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é para lembrar, bom, quando eu ficar mais velho, vou me batizar. Quando eu atingir mais maturidade na vida, eu vou para a igreja. Eu vou buscar a Deus. Não. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que que essa mensagem é direcionada à mocidade? Seria que, pelo fato de ser uma idade crítica, a idade dos pensamentos, a idade no qual sempre são os pensamentos da própria mocidade, a qual tem razão sobre crianças, sobre os mais velhos? Vamos continuar aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles mais contentamento. Então, outro conselho, não siga os seus próprios conselhos. É tolice você achar que está certo em tudo. Isso não torna você mais espiritual. Não faz de você mais espiritual na juventude. Você só vai ser alguém que não sabe tudo. Mas aqui diz, não siga os seus próprios conselhos, mas sim as experiências e práticas da palavra. Tome a Bíblia como teu guia. Note, isso é muito importante. Não seguir os pensamentos, tomar a Bíblia como guia, entrar na presença de Deus e procurar ouvir a sua voz. São 4 coisas as quais destacamos aqui que faz de você uma pessoa mais espiritual na juventude e para todas as idades em geral. Mas vamos um pouco mais aqui em Salmos Salmos 81, versículo 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Cuidado para não querer mais a Deus. Há um risco, porque quando você não quer a Deus, no versículo seguinte está a consequência. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações. E andaram nos seus próprios conselhos. Quando Deus te deixa nessa fase da mocidade, você vai andar segundo o seu próprio coração, o seu próprio pensamento. Você vai importar muito com o que as pessoas pensam ao seu respeito, se o que você está fazendo está agradando as pessoas, e você deixa de pensar em você mesmo, o qual torna você, tecnicamente, uma pessoa, um jovem egoísta. Medite nestas coisas, presta atenção nisso. Os desejos errados são laços para te tirar da vontade de Deus. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros são também. Viu só? Aonde está esse tipo de caminho? Mas tem um conselho, o qual a Bíblia te dá também sobre isso. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que... Com quem que eu devo seguir essas coisas? É com o vizinho? É com redes sociais? É com influenciadores virtuais? É com amizades virtuais? Não.
A Bíblia diz: com um coração puro, com os que com um coração puro invocam a Deus, invocam ao Senhor. Viu só? Você deve andar em companhia cristã, fazer amizade com pessoas que têm a mesma fé que você. Aí é um alicerce para você, é uma base, é um apoio, porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Se você está andando do outro lado e está tudo bem, então você está no lugar errado, que é na igreja. Não pode cochear entre dois pensamentos. Você tem que escolher o caminho certo e andar ao lado. Ah, pastor, mas eu não posso andar com outras pessoas do mundo e isso, aquilo. Veja o tipo de companhia com quem você anda e eu vou dizer que classe de espírito você tem. Você quer ser mais espiritual? Ande sempre com alguém que tenha fé acima da tua. Você alcançará muita coisa. Você muitas vezes está no nível de quem está lá fora, você aconselhar. Dar conselho segundo a palavra, não segundo os seus pensamentos. Ou segundo o que ela te influencia, o que ele te influencia. Tome cuidado com essas coisas. As más conversações corrompem os bons costumes. Tudo que você ouve de ensinamento, de aprendizado, para ser mais espiritual, é lançado por terra quando você dá mais ouvido às coisas de fora. Você não para ouvir um pai, uma mãe espiritual, um pastor, um irmão na fé, né, um jovem na fé. E aonde você vai parar com isso? Ser sujeito é uma coisa, sujeitar-se é outra. Ser sujeito é uma coisa. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele não era sujeitado. Ele não era sujeitado, ele não se entregava. Entendeu? Eu não vou me sujeitar a isso. Eu não vou aceitar isso me dominar. Está entendendo? Sempre ande com pessoas espirituais. Alguns conselhos que eu gostaria de te passar. E creio que isso vai te ajudar muito a ser mais espiritual. Lembre-se sempre, as más conversações corrompem os bons costumes. Deus te abençoe.